E nesta Fake Live você vai aprender tudo sobre a teoria das restrições. Conhecimento essencial para você levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade. Olá, boa tarde, tudo bem com você? Carlos Henrique na área. E amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a esta Fake Live. Por que fake? Porque olha só, domingo 17 horas, todo domingo 17 horas eu coloco um conteúdo aqui, nesta linha editorial maravilhosa chamada Domine Sua Semana. É isso mesmo, domine sua semana para ajudar você a levar seu projeto pessoal do pensamento à realidade. Muito bem, todo domingo 17 horas eu procuro colocar um conteúdo aqui. 80%, 90% do tempo eu coloco ao vivo. Mas existem situações como hoje que eu precisei gravar um conteúdo porque eu não vou poder estar aqui ao vivo. E tá tudo bem, porque eu escolhi um conteúdo de primeiríssima qualidade para você, para ajudar você, qualquer que seja, o seu projeto pessoal. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Olha só, meu nome é Carlos Henrique e o meu trabalho aqui, o prazer da minha vida é compartilhar conteúdo com você, para ajudar você a levar o seu projeto pessoal do pensamento para a realidade. E o tema do vídeo de hoje, parceiro, o tema do vídeo de hoje tem o poder de mudar seu jogo. De uma forma muito simples. Por quê? Vamos falar sobre a teoria das restrições. Beleza? Tá bom? E o que você vai ver neste vídeo? Primeira coisa, o que é a teoria das restrições? Muito bem. Segundo, quais são os benefícios de você entender e aplicar este conceito na sua vida? Terceiro, vamos comentar, vamos passar sobre eventuais objeções que você tenha. E ter objeção é natural, eu acho bom, me ajuda a afiar o meu raciocínio. Quarto, vou te falar do jeito errado de aplicar a teoria das objeções na sua vida. 5, vou te falar do jeito certo, vou te dar um passo a passo do jeito certo, como é que você pode aplicar isso na sua vida. E por fim, vou fazer um resumão para amarrar o vídeo e fazer uma recapitulação de tudo que a gente falou hoje. Beleza? E em alguns momentos eu vou compartilhar a minha tela com você. Tá bom? Tamo junto? Vamos para frente? Então vamos lá. O que é a teoria das restrições? Olha só. Imagina que você vai fazer uma viagem de carro. Tá? Muito bem. Você está fazendo eu moro em São Paulo, então um exemplo simples. São Paulo, Rio de carro pela Dutra. Quanto tempo leva essa viagem? Depende. Depende do quê? Depende das restrições que você tenha. Olha só, um exemplo muito simples. Salvo engano, a Dutra, aqui, ela tem 4 faixas. Mas se acontecer um acidente na via e 3 faixas estiverem bloqueadas, como aconteceu comigo, o que vai acontecer? Essa viagem vai levar muito mais tempo. Entendeu? E o que é essa teoria das restrições? Olha só, antes disso, deixa eu fazer uma observação, porque talvez seja a sua primeira vez aqui. Talvez você não tenha visto outros vídeos meus. E eu vou comentar com você como que eu produzo conteúdo. E eu produzo conteúdo assim. Metade, eu pego as minhas experiências, tá? E eu combino com as minhas leituras. E aí eu preparo um roteiro e eu trago um conteúdo para você. Então, o conteúdo da aula de hoje, do vídeo de hoje, teoria das restrições, aonde que eu aprendi este conteúdo? Eu aprendi num livro chamado Metas. Tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Para fins didáticos, vou compartilhar aqui minha tela com você. Então, o livro que eu me apoiei para fazer esse conteúdo se chama Metas, tá? E é de um autor chamado Brian Tracy, tá bom? É um livro muito bom. Eu li ele faz tempo e eu estava relendo recentemente. E olha só, se você quiser mais detalhes sobre a teoria das restrições, onde é que ela está neste livro? Ela está no capítulo 10, salvo engano. 10, que fala sobre eliminar obstáculos. Muito bem. O Brian Tracy, não foi ele que inventou essa teoria. Não foi ele. Ele pegou emprestado de alguém. Ele pegou de um outro livro, deixa eu voltar aqui. Ele pegou de um outro livro, tá? Chamado A Meta. Então, deixa eu botar aqui. Aqui, deixa eu jogar aqui pro cantinho. Então, ele pegou de um outro livro chamado A Meta.
escrito por um camarada, que eu até anotei o nome dele, que é um nome mais difícil para mim, que é Eliyahu Goldhart. Então é Eliyahu. Deixa eu ver se eu escrevi certo, que eu botei aqui no meu bloquinho de notas. Isso, certinho. Eliyahu Goldhart. E foi este senhor, Eliyahu Goldhart, que desenvolveu. E foi esse senhor, Eliyahu Goldhart, que desenvolveu essa teoria, né, das restrições. E o que fala essa teoria? Ela fala o seguinte, que em todo projeto que você tenha, sempre vai ter um fator limitante. Ponto. O que é um fator limitante? É uma restrição. E essa restrição vai determinar a velocidade com que você alcança o seu projeto. Então, olha só, neste exemplo, digamos que o seu projeto seja ir de São Paulo para o Rio. Muito bem, de carro. Tá? O bloqueio na via, o engarrafamento ou o acidente se torna o fator limitante. Ponto. Entendeu? Então, do momento em que você entende que no seu projeto pessoal, seja de emagrecimento, seja um projeto de desenvolvimento pessoal. Por exemplo, no ano passado, no ano de 2023, o meu projeto de desenvolvimento pessoal foi leitura. E eu saí de 4 para 60 livros. Ou, vamos colocar que seja o seu um projeto de saúde, seja ele qual for, sempre vai ter um fator limitante. Ponto. E o que você precisa fazer? Você precisa identificar, primeira coisa, identificar esse fator limitante. Exemplo para você. Vamos supor que você seja um pequeno empreendedor, que você tem um pequeno negócio. Muito bem. E que você colocou como projeto dobrar o seu faturamento. Opa! Então, neste seu projeto, você vai encontrar um fator limitante. Qual que pode ser? Primeiro fator limitante pode ser dinheiro para investimento. Talvez você não tenha dinheiro, talvez você precise recorrer a um empréstimo. Outro fator limitante talvez seja conhecimento. Talvez você não tenha conhecimento ainda, por exemplo, conhecimento de marketing de mídias sociais para alavancar o teu negócio, para alavancar o teu faturamento, para aumentar o teu faturamento. Então, o teu fator limitante, nesse caso, vai ser teu aprendizado. Ou, outro exemplo, digamos que você tem dinheiro, você tem o conhecimento, mas você não tem a mão de obra, você não tem um funcionário treinado, então você vai precisar recrutar e vai precisar treinar o funcionário, então você tem um outro fator limitante. Você consegue entender? Ou então, outro exemplo mirabolante. O teu projeto pessoal é construir uma casa. Então, você comprou um terreno, você está construindo uma casa. Você vai ter restrição, você vai ter fator limitante. Pode ser dinheiro. Quanto dinheiro você consegue colocar na obra? Pode ser mão de obra, de pedreiro, do pessoal para levantar a casa. Você tem números. O tempo pode ser um fator limitante. Não entendo nada de construção, tá? Eu vou te falar o que eu presumo. Mas talvez na sua região você esteja com uma temporada de chuva. E presumo eu que seja mais difícil levantar a casa quando está chovendo muito. Você está entendendo? Você sempre vai ter, não importa qual seja o seu projeto pessoal. Você sempre vai ter um fator limitante. E assim, entender isso é importante, porque, olha só, não é uma fórmula mágica para você resolver todos os seus problemas de uma vez. Não é. É uma forma, o que é, na verdade, a teoria das limitações, que é muito bom. É uma forma de você pensar. É uma forma de você pensar e vai te ajudar a identificar e superar os obstáculos mais importantes que você tenha durante o caminho. Porque olha só, eu não sei se já te contaram, mas você vai ter obstáculo durante o caminho. E quanto mais clareza que você tem, quanto mais clareza que você tem nesses obstáculos, tá? Que você vai ter estes obstáculos, mais fácil vai ficar para você otimizar os seus esforços. Entendeu? Então, por exemplo, nesse exemplo da casa que eu dei para você, você está construindo uma casa e na tua cidade está em temporada de chuva. De repente, não adianta você botar mais dinheiro na obra. De repente, não adianta você contratar mais pedreiro. De repente, não adianta você colocar mais material. De repente, não adianta. De repente, você tem que pausar e esperar passar. Entendeu? Então, olha
o quão estratégico é você que está me vendo entender isso. Porque do momento em que você tem a clareza para você que você vai ter obstáculo, você já sabe. Então vai te permitir se preparar com antecedência. Você está entendendo? Você não vai ser pego de surpresa. Ah, você vai ter imprevisto? Vai. Mas alguns imprevistos serão planejados. Alguns imprevistos serão previstos, digamos assim. Tá? Aquilo você não espera que aconteça, mas você sabe que pode acontecer. Você não quer que aconteça, mas você está preparado. Beleza? Tá. Outro ponto. Por que entender a teoria das restrições é importante para você? Porque olha só, ela vai permitir com que você coloque os seus esforços onde realmente importa. Entendeu? E quando você coloca o teu esforço onde realmente importa, você impulsiona o seu progresso e você chega mais rápido no seu objetivo. No exemplo que eu falei para você, você tem um pequeno negócio. Muito bem. E aí você quer dobrar o seu faturamento. No momento em que você entende a teoria das restrições, você sabe aonde está o gargalo. De repente você vai ver, puta, eu tenho tudo. Eu tenho a mão de obra, eu sei de marketing e tal, mas eu não tenho dinheiro. Então eu vou buscar dinheiro, eu vou tentar um empréstimo, sei lá o quê. Eu vou buscar dinheiro. Ou então, você vê, não, eu tenho dinheiro, eu sei o conhecimento de marketing, mas eu não tenho equipe. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou tentar montar ou aumentar a minha equipe e deixar a minha equipe treinada. Você está entendendo? Você vai colocar a sua atenção no lugar certo. Você não vai ficar dando cabeçada. E coloca aqui para mim nos comentários se você já viu gente na empresa que você trabalha ou em algum outro lugar que você viu que a pessoa está tentando resolver o problema errado. Coloca aqui para mim. Beleza? Então tá. Outro ponto. Quais são os tipos de restrições que existem? E de bem grosso modo, tá? De maneira geral. São quantos tipos? Você tem 2 tipos. O primeiro tipo, restrição externa. Você tem algum problema fora de você. Você tem alguma limitação fora de você que não tem a ver com você. Que pode ser, como eu falei para você, dinheiro, que pode ser apoio de outras pessoas, ou que pode ser alguma circunstância adversa que aconteceu com você. Muito bem. Só que você tem também as restrições internas. E olha só, o que pode ser, o que poderia ser uma restrição interna sua? Ou de uma outra forma que você pode colocar? Vou reformular. Você tem restrições internas, também conhecidas como sabotadores. Por exemplo, você tem crença limitante. Exemplo simples para você. Você tem um pequeno negócio, você quer ampliar o seu negócio, mas você tem medo, por exemplo, de contrair um empréstimo. Você tem medo disso. Você tem crédito limpo e tal, mas você fala, puxa, eu não quero mexer com isso. Eu tenho medo de eu não conseguir cumprir o empréstimo. Isso pode te segurar. Outra coisa que pode te segurar, e que muitas vezes você não vê, hábitos negativos. Hábitos negativos. Os teus hábitos negativos são um entrave na tua velocidade. Por exemplo, suponhamos que o seu projeto pessoal seja emagrecimento. Muito bem. E um hábito negativo. Você vai muito bem de segunda a quinta. E aí você mete o pé na jaca no sábado e domingo. Aí tudo que você ganhou, tudo que você foi bem de segunda a quinta, você sabota no sábado e domingo. Isso pode ser um fator limitante interno. Então o que acontece? Não adianta, não vai adiantar você se matar na academia ou na dieta de segunda a quinta e você se sabotar sexta, sábado e domingo. Você precisa resolver isso primeiro. Um outro exemplo de fator limitante interno. No exemplo que eu disse para você, você tem um pequeno negócio, você quer dobrar o faturamento, mas você não sabe. Puxa, eu sei que eu preciso melhorar, por exemplo, a minha parte de vendas e marketing, por exemplo. Você sabe disso. Muito bem. Só que aí que tá, você precisa encontrar o conhecimento, você precisa absorver o conhecimento e você precisa aplicar o conhecimento. Então o que acontece? Isso são fatores limitantes. Beleza? Faz sentido para você? Então, as limitações podem ser internas
ou externas. Então, recapitulando, só para a gente passar para o próximo ponto. O que é a teoria das limitações? Esse camarada aqui, Eliyahu Goldhart, no livro A Meta, ele fala sobre isso. Onde eu, Carlos Henrique, vi? Eu vi no livro Metas, de um autor chamado Brian Tracy. E o que esses autores comentam? Em qualquer projeto que você tenha, qualquer um, você vai ter um fator limitante. Este fator limitante, o que ele está limitando? Ele está limitando a velocidade com a qual você vai chegar no seu objetivo. Beleza, beleza. O que é a teoria das restrições? É exatamente isso. Em qualquer projeto, em qualquer objetivo que você tenha, você vai ter um fator limitante. Muito bem. Esta ideia não é uma fórmula mágica. Não, não é. O que ela é? Ela é uma forma de você pensar. E por que ela é uma forma útil de você pensar? Porque ela vai te ajudar a identificar e superar os obstáculos que você vai ter. Porque, olha só, você sempre vai ter obstáculo. Você sempre vai ter. Entendeu? Então, este pensamento da teoria das restrições, ela vai te ajudar. Tá bom? Por que é importante você entender? É importante você entender a teoria das restrições, porque você vai colocar a sua atenção no lugar certo. Você vai focar aonde realmente importa. E quando você resolver o problema da onde realmente importa, o teu progresso vai ser mais rápido. Você não vai tentar resolver, você não vai tentar consertar o problema errado, digamos assim. Beleza? Beleza. E por fim, quais tipos de restrições nós temos? 2 tipos. Primeiro tipo, restrição interna. O que é isso? Está dentro de você. O que pode ser uma restrição interna? Pode ser uma crença limitante. Pode ser um hábito improdutivo para você ou hábito negativo para você. Terceiro, pode ser falta de conhecimento. De repente você precisa de um conhecimento que você ainda não tem. Então, o tempo que você vai aprender esse conhecimento é um fator limitante. Outro tipo de fator limitante, de restrição. Restrição externa, tá bom? O que é isso? É o que está fora de você. Então, por exemplo, dinheiro é uma restrição externa. Você não tem o dinheiro que você precisa. De repente, como o exemplo que eu te falei da construção da casa, o tempo aonde você está, o clima do lugar que você está, pode ser uma restrição interna, externa. Tá? Outra coisa, você conta com uma pessoa para te ajudar, um assistente, um ajudante, e essa pessoa fica doente. Essa é uma restrição interna, externa. Beleza? Faz sentido? Então, olha só, deixa eu compartilhar aqui minha tela com você. E vamos colocar os seguintes pontos. Então, olha só. Teoria das restrições. Aqui. Todo projeto, todo e qualquer projeto terá fatores limitantes. Isso aqui, o que é isso? Isso aqui, olha só, é uma forma de pensar. É uma forma de pensar que te ajuda a colocar a atenção no lugar certo. Terceiro, por que é importante você conhecer? Para que você possa otimizar, né? Para que você possa otimizar os seus recursos. Possa colocar sua atenção, vamos colocar assim, no que realmente importa. Possa alcançar seus objetivos mais rapidamente. Muito bem. Quais tipos de restrição existe? Nós temos 2. Temos restrições internas, por exemplo, crenças limitantes.
Eita. Estou deixando claro aqui a minha limitação com o teclado. Crenças limitantes, hábitos negativos ou falta de conhecimento específico. Temos as restrições externas. Pode ser falta de recursos ou imprevistos de uma forma em geral. Muito bem, vamos agora para o próximo ponto. Muito bem, e qual é o próximo ponto? Vamos lá. Quais são os benefícios de você entender e aplicar a teoria das restrições na sua vida? Já vou te dar de cara. Primeiro benefício: foco e priorização. Olha só. Aprender a identificar a restrição principal vai te permitir direcionar os teus esforços para o lugar certo. Olha só, evitando desperdício de tempo e energia. Ponto. Você vai colocar atenção no lugar certo. Você vai resolver, ou você vai minimizar, ou você vai diminuir o problema certo. Beleza, beleza. Aumento da sua produtividade. Por quê? Porque do momento em que você remove o gargalo, você aumenta o fluxo do processo. Olha só. Pausa aqui, só para eu tomar uma aguinha. Do momento em que você remove o gargalo, então, você notou, o gargalo está aqui. Você removeu o gargalo, naturalmente, a tua produtividade aumenta. Exemplo muito simples para você. Eu produzir conteúdo, eu tenho um gargalo. Um dos meus gargalos, uma das minhas restrições, restrição interna. Eu ainda estou aprendendo a usar os equipamentos aqui para produzir vídeo para você. Isso é um gargalo. E quanto mais, olha só, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu aplico, menor fica o gargalo, maior é a minha produtividade. Entendeu? Hoje eu vou fazer um merchan aqui, 2 linhas editoriais. Primeira linha editorial, essa, domingo às 17 horas. Domine sua semana. E se você está vendo isso aqui, você é um dominante. Seja muito bem-vindo, dominante. Então, domine sua semana. E eu tenho uma outra linha editorial, que é uma linha de vídeo gravado, e entra toda quarta-feira, meio-dia, só as melhores ideias. Muito bem. Eu tenho conteúdo para você para fazer um vídeo desse todo dia. Eu tenho conteúdo para isso. Muito bem. Só que eu tenho uma limitação. Eu tenho um gargalo. Eu não tenho tempo para fazer isso. Então hoje, com o tempo que eu tenho, é isso que eu consigo produzir. À medida que eu for aumentando, que eu conseguir travar, eu sei de uma coisa, o meu gargalo está no tempo, é um gargalo externo. Eu tenho conhecimento para produzir para você, mas eu tenho um gargalo externo, que é o que eu tô procurando resolver agora. Beleza? Do momento em que eu tiver mais tempo, naturalmente aumenta a minha produtividade. Beleza? E por último, olha só, vai reduzir teu estresse. E por que isso vai acontecer? Porque do momento em que você compreende a teoria das restrições, ela vai te ajudar a ter uma visão mais clara dos desafios que você vai ter. Olha só, faz pouco tempo eu estou produzindo esse conteúdo e eu tenho, como eu falei para você, uma série de gargalos. Por exemplo, olha só, um outro gargalo que eu tenho, uma restrição interna que eu tenho, eu não sei editar vídeo. Ponto. Ah, posso aprender? Posso, mas isso vai me levar um tempo. Então, este vídeo que você está vendo, ele vai com edição mínima. É o mínimo do mínimo que eu ponho e eu subo. Por quê? Porque se eu quiser fazer uma obra de arte, não vai dar. Aí eu vou ter outro gargalo, não vai dar. Você está entendendo? Então, agora, quando você tem essa visão clara, essa visão estratégica, você reduz a tua frustração. Olha, a minha velocidade, essa aqui não dá para ir mais rápido, entendeu? E do momento em que você aceita, você reduz o estresse. Beleza? Naturalmente reduz o teu estresse. Tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar com você os principais benefícios de você entender e aplicar na sua vida a teoria das restrições. Primeiro benefício, olha só. Aqui, foco. Ops. Foco e produtividade.
vamos botar foco e priorização, porque eu acho que fica melhor. Foco e priorização. Você vai colocar a atenção certa no lugar certo. Ponto 2. Aumento da sua produtividade. Terceiro, vai diminuição do seu estresse. Muito bem. Deixa eu botar aqui bonitinho. E aí, você pode ter, e eu acredito que você tenha, se você é uma pessoa normal, você pode ter e tem restrições, objeções. Não é restrições. De repente você chega para mim e fala assim, Carlos, mas se eu tiver várias restrições ao mesmo tempo, qual que eu priorizo? E aí eu digo uma coisa para você. Olha só. Já tem vídeo aqui sobre isso. Objeção número 1. Você tem várias restrições ao mesmo tempo. Você fala assim, Carlos, eu tenho 3 restrições. Como é que eu faço? Aí você vai... Tem uma... Nossa, deu um branco agora. Não. É a teoria, já tem vídeo aqui. Princípio de Pareto. Princípio 80-20. Muito bem, o que significa isso? Você vai, dentre essas restrições que você tem, você vai observar, tá? Qual dessas restrições, se eu resolver, qual desses problemas, se eu resolver esse problema, aqui vai me agilizar os outros. Porque você pode ter 3, 4, 5 restrições, mas essas restrições não têm o mesmo peso. No meu exemplo aqui para você, hoje, tá? Eu tenho restrição de tempo, eu tenho restrição de conhecimento, eu tenho restrição de pessoal, de equipe, entendeu? Ah, de repente, se eu colocar mais dinheiro nisso aqui ajuda? De repente não. De repente, o que eu preciso? Ou ter mais tempo, ou dar um jeito de otimizar o meu tempo, ou contratar outras pessoas. Mas no seu caso, se você tiver, para você que está me assistindo, você vai listar suas restrições. Qual delas que se você tirar, você vai acabar agilizando as outras? Vou falar uma coisa para você. Sempre tem uma que é mais importante que as outras. Sempre tem. O 80-20 é muito foda, entendeu? A teoria do 80-20. Disclaimer. Procura aqui. Eu não lembro se é live ou se é vídeo gravado, mas eu tenho um vídeo aqui sobre o 80-20, para que você entenda. O princípio de Pareto. Tá bom? Beleza? Objeção número 2. Você pode me dizer assim, Carlos, eu não tenho controle sobre as minhas restrições internas. Eu não tenho controle. O que eu faço? E eu digo para você uma coisa. Olha só. Não, você não tem. Mas, do momento em que você... Não é que você sabe que você vai encontrar, mas que você está preparado para encontrar, você sabe da teoria das restrições. Você sabe que isso existe, você sabe que é possível. Sim, vai fazer o que vai permitir com que você se prepare. E de repente, olha só, talvez você tenha que ser criativo. Talvez você tenha que ser criativo. Digo para você, olha só, no meu exemplo aqui, tá? Do fato de eu não editar meus vídeos. Foi uma solução criativa que eu inventei? É uma solução criativa, sim, mas não fui eu que inventei. Eu vi uma outra moça que produz vídeo em quantidade também. E eu vi ela falando assim, olha, o meu vídeo vai sem edição. É legal um vídeo com edição? É maravilhoso um vídeo com edição. Eu gosto de um vídeo com edição. Mas às vezes não dá para fazer. Entendeu? E vamos para frente, vamos sem edição mesmo. Porque o que importa num primeiro momento sou eu estabelecer, tá? Estabelecer, vamos colocar assim, a produção estabilizar a produção de conteúdo. E depois, a ideia é o seguinte, primeiro eu faço, depois eu melhoro. Então agora eu estou me preocupando em fazer. Beleza. Você pode ter uma terceira objeção, que é a seguinte, Carlos, olha só, puxa vida, eu identificar as minhas próprias falhas é doloroso. Eu vou me concentrar em identificar os fatores externos. E aí eu falo para você o seguinte, olha só, parceiro, só. Sabe a teoria do 80-20? Eu vou falar ela rapidinho para você. O que ela quer dizer, o 80-20?
Quer dizer que 20% das causas de alguma coisa são 80% do resultado. Beleza? Beleza. O que tem a ver isso com este ponto agora, com este ponto 3? Quer dizer o seguinte, que de todas as restrições que você tem, 80% delas tendem a ser internas, não externas. Tá bom? Então, vou te dar um exemplo. Basta um hábito negativo e você tá com problema. Você não precisa de muita coisa. E olha só, para você mudar, é necessário que você tenha autoconsciência. Não adianta. Para você mudar, não. Vou reformular. Para você melhorar, você precisa de autoconsciência. Ou você pede um feedback externo. É a mesma coisa. Digamos que o seu projeto pessoal seja dieta. Não adianta. Se você mantiver um padrão negativo de você vai muito bem de segunda a quinta, tá bom? E você mete o pé na jaca sexta, sábado e domingo, não adianta, parceiro. Você não vai ter resultado. Então isso começa dentro de você. Começa dentro de você. Então o primeiro ponto, você precisa olhar para dentro de você e ver, puxa, eu tenho tal e tal e tal problema. Qual que eu vou resolver primeiro? Porque eu preciso te contar uma coisa, olha só. Nós somos criaturas de hábitos. O que significa isso? Para o bem e para o mal. O que significa isso? Nós repetimos os mesmos erros. Então, se você não olhar para dentro de você, qual é a sua tendência? A sua tendência é repetir o mesmo erro várias e várias e várias e várias vezes. Comenta aqui para mim se você conhece alguém que a pessoa repete os mesmos erros, que você fala, não acredito que ele fez isso de novo. E ele fez isso de novo. Por quê? Porque primeiro, ele não identificou. Segundo, ele não removeu. Então, eventuais objeções. Objeção número 1. Você tem várias restrições ao mesmo tempo. Como é que você escolhe? 80-20. Você vai ver aquela restrição que, se você tirar, vai te dar a maior... que vai te dar o maior avanço. Tá bom? Por quê? Porque as restrições, elas não têm peso igual. Nada na nossa vida tem peso igual. Principalmente restrição, ação. Você tem uma que, pode ter certeza, eu não te conheço, mas você vai ter uma aí, que se você tirar, vai te dar o maior avanço. Segundo, você fala para mim, Carlos, não tenho controle sobre restrições externas. Não, não tem. Você não tem controle. Mas, do momento em que você tem consciência, tá? Consciência em que sentido? Que você possa ter um problema. Ponto. É a mesma coisa. No exemplo que eu te dei da viagem. Vamos de São Paulo para o Rio. Muito bem. Eu tenho como controlar o fator externo? Não, eu não tenho. Mas eu tenho como controlar o meu comportamento. Eu tenho como verificar se o carro está direitinho, se o carro está abastecido. Eu não vou beber álcool e dirigir. Eu tomo uma série de cuidados. Certo? Eu faço o que eu consigo fazer. Terceiro, identificar as próprias falhas. Sim, é necessário. Porque se você não fizer isso, você vai continuar repetindo os mesmos erros. Pois é. Então, já vimos isso, vamos para frente. Qual que é o jeito errado de você utilizar a teoria das restrições? Muito simples. Jeito errado. Tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Sem foco e sem priorização. Onde é que você vai chegar? Lugar nenhum. Pois é. Por quê? Porque não adianta. Olha só. Você vai ter 5 fatores. Você vai pegar um de cada vez. Você vai começar por qual? De repente, às vezes você começa pelo mais importante. Não tem como. Você precisa se organizar. Senão, não tem como. Então, vamos aqui para minha tela. Porque o jeito errado, tá? Tentar fazer, botar aspas, tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo agora. Sem priorizar. Priorizar e sem foco. Onde vai te levar? A lugar nenhum. Ponto. Você vai continuar? Deixa eu compartilhar aqui. Você vai continuar dando cabeçada. Você vai nadar e vai morrer na praia. Por quê? Porque você precisa de foco e priorização. Você não vai conseguir resolver tudo de uma vez.
você vai resolver um de cada vez. Beleza? Beleza. E nesta ideia de resolver um de cada vez, eu vou passar para você agora o jeito certo. Como é que você faz isso do jeito certo, tá? E eu vou passar para você um passo a passo. Eu vou falar um de cada vez e aí depois eu compartilho a minha tela para escrever de forma didática para você. Passo a passo simples. 4 passos. Passo número 1. Identifique a restrição principal. Passo número 2. Você vai concentrar os seus esforços em remover você vai concentrar os seus esforços na restrição principal. Muito bem. Terceiro, olha só. Você vai eliminar ou você pode mitigar, você pode reduzir, você pode amenizar a restrição principal. E o quarto ponto, você vai avaliar o seu progresso. Tá bom? Beleza? Faz sentido para você? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com você. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Jeito certo. Passo 1. Identifique a restrição principal. Olha só. Isso aqui é profundo. Então, vamos lá, vamos conversar aqui. O que está te impedindo de alcançar o seu objetivo? Olha só. O que é que está? Presta atenção. Isso, eu não estou aí com você, mas imagina que eu estou aí com você. Você sabe? O que é que está te impedindo? E para você responder essa pergunta, você tem que olhar. Primeira coisa, para dentro de você. O que é que existe no seu comportamento que está te impedindo de chegar onde você quer? Eu vou dizer uma coisa para você. Tem coisa no seu comportamento. Exemplo. Suponhamos que o seu projeto pessoal, o seu objetivo seja comprar uma casa. E de repente você precisa juntar o dinheiro para dar entrada. Pois é, mas você tem hábitos de gasto de dinheiro. Você tem hábitos financeiros que não te ajudam. Não adianta, por exemplo, você arrumar um segundo emprego se você tem hábitos financeiros que não te ajudam. Você entende isso? Faz sentido para você esse raciocínio? Não adianta você jogar mais dinheiro na sua vida se você não remover esse hábito. Beleza? Faz sentido? Muito bem, olha só. Agora, passo 2. Concentre-se na restrição principal. O que seria isso? Olha só. Você identificou. Muito bem. Certo. Você já identificou no passo 1. Muito bem. Só que agora, você precisa sentar e pensar. Como é que eu posso fazer para reduzir, para mitigar... Não é mitigar. Encontrar solução para esse gargalo principal. Você precisa pensar sobre isso. No exemplo de juntar dinheiro. Puxa, seria deixar o seu cartão de crédito em casa quando você sair? Seria quebrar o seu cartão de crédito? Né? Seria reduzir algumas despesas? O que seria? Eu não conheço a sua vida. Você conhece. Então essa é uma coisa que você precisa pensar. Muito bem. Então o que você está fazendo? No passo 1, você vai identificar o seu gargalo. No passo 2, você vai pensar em eventuais soluções. Você não aplicou nada ainda. Você está pensando, puxa, o que eu posso fazer? Eu posso fazer A, eu posso fazer B, eu posso fazer C. Muito bem. Passo 3. Olha só. Elimine ou mitigue ou reduza a restrição. No exemplo que eu dei para você. Olha só. Vou até voltar para mim aqui. Estamos no passo 3. Você já identificou a restrição.
Você, no passo 2, você buscou soluções criativas ou alternativas, você pensou em soluções. Passo 3, você vai escolher uma para aplicar. Muito bem, você consegue eliminar essa restrição? De repente, sim. De repente, você consegue. De repente, o teu principal problema está num determinado cartão de crédito. De repente, você quebra esse cartão de crédito. De repente, você nota o seguinte, olha, boa parte do que eu estou fazendo compra por impulso. E essas compras por impulso estão drenando o meu dinheiro. Ah, eu vou tirar esse cartão de crédito de perto de mim, eu vou guardar ele, vou pagando, mas eu não faço mais compra nele. Opa, pode ser uma ajuda. Pode ser uma solução. No meu caso, tá? Qual é o meu gargalo? O meu gargalo é tempo. Tempo para quê? Para produzir mais conteúdo. Ou o que um outro gargalo que eu poderia ter? Puxa, eu poderia ter um editor de vídeo. Opa, mas um editor de vídeo me custa dinheiro. Como é que eu posso fazer? Você está entendendo? Então, olha só. Cada um de nós tem restrições, tem gargalos diferentes. E você vai achar a solução que dê certo para você. E você vai aplicar esta solução. Porque você só encontrar não adianta. Você precisa aplicar. Certo, certo. Vamos lá para o quarto ponto. E no quarto passo, passo 4, o que você vai fazer? Você vai monitorar o seu progresso. Ponto. Então, olha só. Você vai monitorar seu progresso. Então, o que você fez? Primeiro ponto, você identificou o gargalo. Segundo ponto, você se concentrou em buscar soluções. Você não fez nada ainda. Você está pensando em quais soluções você pode adotar e implementar para remover esse gargalo. Terceiro, você vai aplicar. Ah, você achou 3 soluções. Você vai testar uma, de preferência a mais simples para você colocar em operação. Passo 4, você vai monitorar o seu progresso e você vai fazer ajuste quando é necessário. Não tem como. Mas qual é o ponto principal desta ideia? Você precisa aplicar. Você precisa aplicar esse conceito de teoria das restrições. Senão você não vai chegar onde você quer. É interessante isso, né? De você pensar assim, puxa vida, se eu não aplicar eu não chego. E de repente você não chega. Ou de repente se você chega, você vai demorar muito tempo. Ou o projeto vai te custar muito dinheiro. Ou você vai gastar muito mais tempo e energia do que você precisaria gastar. Beleza? E meus queridos, minhas queridas, estamos chegando ao final desta Fake Live. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o resumão. O que é o resumão? Vou mudar aquela passada, aquela repassada, recapitulada no vídeo, entendeu? Para dar aquela amarração. Beleza? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. E no vídeo de hoje, nós falamos de um conceito extremamente importante de você entender. Que conceito é esse? Teoria das restrições. Muito bem, de onde eu tirei isso? Eu vi isso num livro chamado Metas, de um autor chamado Brian Tracy. Foi ele que inventou? Não. Ele menciona no livro que ele pegou esta ideia de um autor chamado Eliyahu Goldratt, num livro chamado Metas. Metas não, a meta. Beleza, beleza. E o que é a teoria das restrições? Olha só, o que ela fala? Essa teoria fala que em todo projeto que você tenha, não importa qual seja, sempre vai ter um fator limitador. Sempre vai ter uma limitação. E essa limitação ela vai determinar a velocidade que você alcança o seu objetivo. Ponto. É isso. Beleza, beleza. Como um exemplo que eu falei para você, do engarrafamento. Tá bom? De repente, você está numa via Dutra que tem 4 pistas, 3 estão interditadas, só tem uma. E aí forma aquele engarrafamento danado. Este engarrafamento vai determinar a velocidade que a pessoa vai chegar no destino dela. Tá bom? Outra coisa. Teoria das limitações não é uma... Teoria das restrições, tá? Não é uma fórmula mágica. Não. O que ela é? Ela é uma forma de você pensar. E por que ela é boa? É uma forma de você pensar que vai te ajudar a identificar e superar obstáculo. E assim, não é qualquer obstáculo.
vai te ajudar a identificar e superar os obstáculos mais importantes que você tiver pelo caminho. É isso, beleza? Beleza. Por que você entender isso é importante? E não só isso. Por que você entender e aplicar a teoria das restrições na tua vida é tão importante? É importante porque vai te ajudar a focar as tuas energias onde realmente importa, beleza? Porque onde realmente importa, e vai te ajudar a chegar mais rápido no seu objetivo. Que tipo de restrição que a gente tem? Basicamente 2 tipos. Primeiro tipo de restrição, restrição interna. O que seria isso? Exemplo, crença limitante. Exemplo, hábito negativo. Exemplo, falta de conhecimento em alguma área específica. Tá bom? Restrição externa. O que pode ser? Restrição com relação a recursos, tempo, dinheiro, pessoal, basicamente, ou até imprevistos. Tá bom? Muito bem. Quais são os benefícios de você entender a teoria das restrições? Primeiro benefício, vai te ajudar com foco e priorização. Beleza? Segundo, vai aumentar a sua produtividade. Terceiro, vai diminuir o teu estresse. Mas você pode me dizer o seguinte, tá bom, Carlos, mas e se eu tiver mais de uma restrição ao mesmo tempo, o que eu faço? E aí eu falei para você, olha só, você vai priorizar. Você vai procurar o 80-20 das restrições. Carlos, não sei o que é 80-20. Entra aqui no canal, entra na playlist, tem um vídeo só sobre isso, só sobre o 80-20, princípio de Pareto. Muito bem. Você pode me dizer, Carlos, eu não tenho controle sobre as restrições externas. Por que eu vou me preocupar se eu não tenho controle? E eu digo para você, você não vai se preocupar, você vai se preparar. É diferente. Então você pode não estar preocupado, mas você pode estar preparado. Beleza? Terceiro, você pode falar, Carlos, tá, eu entendi, mas é doloroso demais eu identificar minhas próprias falhas. E eu digo para você, sim, é doloroso, mas tem um detalhe. Se você não remover as restrições de dentro de você, que você tem restrição interna, tá bom? O que você vai fazer? Você vai repetir os mesmos erros. Pois é, você vai ficar dando cabeçada e vai repetir os mesmos erros. E coloca aqui embaixo para mim se você conhece alguém que fica repetindo os mesmos erros continuamente. A pessoa não removeu a restrição. Ela não removeu o problema que ela tem e ela vai ser assombrada por ele. Porque ela vai bater a cabeça na parede várias vezes. Muito bem. Jeito errado de usar a teoria das restrições é tentar tirar tudo ao mesmo tempo agora. Sem foco e sem priorização. E por que está errado? Porque você vai nadar e morrer na praia. Beleza? Muito bem. Jeito certo. Qual que é o jeito certo? Primeira coisa, você vai identificar a restrição principal. Segundo, você vai focar os seus esforços na restrição. O que é que significa isso? Você vai pensar em soluções, beleza? Para que você possa remover essa restrição. Tá? Você vai implementar ainda no passo 2? Não. Você vai pensar primeiro. 3. O que é que você vai fazer? Você vai aplicar a solução que você encontrou para você eliminar ou pelo menos diminuir, enfraquecer, mitigar esta restrição. Tá bom? Passo 4. Você vai avaliar o seu progresso. É isso. Beleza? Meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final desta fake live. Ó, não pedi nada para você. Então, olha a qualidade desse conteúdo. Dá um like aqui. Dá um like. Você tem 3 opções. Você pode dar um like, você pode dar um joinha, você pode curtir o vídeo. Para que você vai fazer isso? Para você informar para esta plataforma que esse é um conteúdo relevante para você. Beleza? Olha só. Uma coisa, comenta aqui embaixo para mim se você conhece alguém que fica dando cabeçada no mesmo lugar várias vezes. Tá bom? Me dê sugestão de tema, estou sempre aberto a sugestões, tá bom? E uma coisa, ó só, eu não sei se você tem este problema de restrições internas, por exemplo, mas uma coisa eu sei, você conhece alguém que tem. Então o que você faz? Você compartilha este vídeo, compartilha esse vídeo com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Então olha só, meus queridos, minhas queridas, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, eu adoro fazer isso, tá bom? Mesmo que seja gravado, como foi hoje. Vamos lá, todo domingo, 17 horas, linha editorial, domine sua semana. E se você está vendo este vídeo aqui, você é dominante, tá bom?
Olha só, muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Tá? Foi um prazer estar com vocês e nós nos vemos, beleza? No próximo vídeo ou na próxima live, tá bom? Abraço!